área e por isso você tende a pegar muitas responsabilidades, achando que é você que tem que dar conta de tudo. É um momento também que você está precisando de descansar. É um mês de avanço, é um mês de comemoração, é um mês de ir pro novo, é um mês de vocês conseguirem conquistar muitos sonhos. Ou o início da conquista de um grande sonho. A materialização e o chamado, e muitos aqui recebendo inclusive o chamado de grande despertar, tanto de consciência quanto espiritual, ou de algum trabalho mesmo a ser feito. Tem um chamado que você precisa dar vazão. E você vai precisar de confiar muito em você e nesse chamado. Hello, meus alquimistas maravilhosos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a Casa de Pandora. Entre, fique à vontade, porque a casa é de vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Camila Trindade. Eu sou terapeuta e taróloga e eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Meus alquimistas, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal. Ativa aí o sininho de notificação, pois todas as vezes que sair um vídeo novo, você vai ser avisada, vai ser avisado. Curta, comente, compartilhe, pois dessa maneira vocês vão estar apoiando o crescimento desse canal e esse conteúdo aqui poder chegar para mais pessoas. E assim, eu conto muito, muito, muito com o apoio de vocês. Mês de novembro chegou com tudo e eu vou trazer ainda nesse vídeo os principais trânsitos. E a gente tem um trânsito que vai acontecer agora em novembro, que vai ser marcado e vai marcar os próximos 20 anos da humanidade. É muito importante que você assista. Aqui embaixo, tanto na minutagem quanto na barrinha de navegação desse vídeo, vocês vão ver os tempos. Primeiro, eu vou falar sobre esse trânsito tão importante, sobre a lua nova também, que vai estar bastante poderosa nesse início de novembro. E aí, logo depois, nós vamos ter a mensagem dos 3 montinhos. E aí, é claro que eu convido vocês, se você não conhece aqui essa leitura, a primeiro conectar com aquilo que você deseja clareza, direcionamento, para poder escolher uma dessas 3 opções. A primeira opção é o bastão de selenita, a segunda opção é a pena e a terceira opção é a concha. Lua nova em Escorpião. Aí no dia 1º do 11, abrindo os trânsitos de novembro. E vai ser uma lua nova de muita profundidade. Afinal de contas, essa lua nova em Escorpião nos traz essa necessidade de novos inícios pautados num olhar mais profundo, em ações bem fundamentadas e alicerciadas. Nos instiga realmente a querer ser quase que um Sherlock Holmes da nossa própria vida, para a gente entender certas coisas e de onde vêm certos padrões, certos medos, para que os novos inícios sejam mais pautadas através da nossa luminosidade, da nossa consciência, que é regido pelos nossos impulsos negativos e desconhecidos do nosso inconsciente. E nos convidando também a entender o que é que a gente tem evitado de fazer nas nossas decisões, que a gente tem procrastinado aí, com medo, inclusive, né, dessas mudanças profundas. Porque muitas vezes, quando a gente vai iniciar um novo hábito, vai iniciar um novo projeto, a gente sabe quantas mudanças, quantos sacrifícios, quantas ações são necessárias para que esse movimento aconteça. E como a nossa tendência é ficar no lugar conhecido, a gente vai evitando a todo custo tomar essas ações. Mas a lua nova estando ali vai nos trazer aquela vontade, sabe? Que vem lá do fundo, do nosso profundo, para a gente poder conseguir fazer os movimentos necessários. Então já fica aí a pergunta para vocês. O que é que você tem evitado de iniciar e que você sabe que vai trazer mudanças significativas na sua vida e, mais ainda, vai aproximar você dos seus maiores sonhos, do seu maior desejo? O que é na sua vida que está precisando de aprofundamento? Às vezes,
para você poder ou iniciar, ou continuar, ou ter uma nova fase dentro daquilo que você já iniciou lá atrás, é preciso de reajustes, de realinhamento, ou seja, eu preciso de aprofundar o meu olhar para eu entender o que precisa ser ajustado, precisa ser melhorado, para que eu continue a investir, a dar passos, a dar corpo para aquilo que eu já iniciei. E aí, um segundo ponto muito importante é que você valorize o tamanho das raízes daquilo que você quer plantar. Ao invés de ficar preocupada com os resultados, com o tamanho da árvore, preocupe com o tamanho das raízes. Quanto mais alicerce, quanto mais aprofundamento, quanto mais nutrição da profundidade dessas bases, desses alicerces, maior será a copa da árvore, melhor serão os frutos. E aí, no dia 19/11, a gente também tem um trânsito muito importante. Tem vários trânsitos que vão acontecer e aos pouquinhos eu vou falar por aqui. Mas esse do dia 19/11, eu precisava de trazer logo no início, porque Plutão entra em Aquário e lá ficará por 20 anos. Foi a última vez que Plutão esteve em Capricórnio. Eu já trouxe um vídeo falando disso daqui, que ele estava num grau anarético, inclusive de Capricórnio, fazendo muitas finalizações. Foi bem desafiante, tem sido bem desafiante. Não sei se você está sentindo essa energia aí. Nos faz ainda confrontar com certas questões do nosso passado, com tudo aquilo que alicercia o nosso caminhar, com tudo aquilo que é estrutura para nós. E aí são finalizações e são transformações muito profundas das nossas bases. Plutão é um dos planetas mais lentos. Ele demora mais ou menos 248 anos para dar a volta completa, passando aí por todos os signos. Então imagina o quanto que é significativo a ativação desse planeta dentro do signo. É importante que você vá lá no seu mapa astral e veja qual que é a casa que está Aquário, porque será por 20 anos uma casa e os assuntos dessa casa serão fortemente trabalhados, fortemente acionados. E é um encontro assim completamente explosivo, porque Aquário traz mudanças muito significativas, mudanças radicais mesmo, de postura, de conduta, de tudo. Enquanto Plutão traz a força das transformações, da morte, do renascimento. Então imagina que significativo que isso é, principalmente porque nós estamos falando de um novo início. Então é um início que dará formato a tudo que a gente vai passar, inclusive como humanidade. Porque fazendo uma pesquisa aqui, olha que interessante, em 1778 a 1798, Plutão esteve em Capricórnio e aconteceu muitas transformações significativas, porque dividiu a história do mundo, marcando a passagem entre a Idade Moderna com a Idade Contemporânea. Então, será que agora a gente vai vivenciar uma mudança também de uma novidade para a nossa humanidade? Pode ser que traga aí, pelo menos, algumas mudanças filosóficas, de hábitos, de estilo de vida. O período que Plutão esteve ali em Aquário também trouxe movimentos muito significativos, como, por exemplo, a Revolução Francesa, e que discutiu e alterou os direitos individuais. Trouxe também uma grande voz de revolução para o feminino. Inclusive, Elizabeth I marcou e liderou a Era do Ouro e que quebrou muitos paradigmas e trouxe voz, inclusive, para muitas mulheres. Foi uma época também com muitos avanços tecnológicos, grandes invenções, como, por exemplo, o paraquedas, o navio a vapor. E perceba, Aquário vai falar de ar. Então, paraquedas, o balão de ar quente também foi inventado nesse mesmo período. Então, tudo que está relacionado ao ar, a essa tecnologia de propagação, vai ser muito forte e vai trazer também para a era que estamos vivendo agora grandes invenções relacionadas a isso. E olha que interessante, Urano, que um pouco mais à frente tornou regente de Aquário, foi descoberto também nesse mesmo período. Então, realmente, a gente está vivendo uma transição planetária muito significativa.
e que traz aí com essa entrada de Plutão em Aquário mais uma vez uma energia muito profunda dessas revoluções, desses realinhamentos e dessas ativações muito mais ligadas a um olhar humanitário, aos direitos que a gente tem como indivíduo, mas que traz uma nova consciência coletiva. E aí, né, as crianças que vão nascer nessa era, porque a gente está falando de um planeta que é geracional. Afinal de contas, ele fica ali, né, durante 15 a 20, 32 anos dentro de um signo, nesse trânsito lento ativando, marca uma geração. Então, essa nova geração que vem aí já traz muito esse olhar, né, dessa era de Aquário que a gente já ouviu falar sobre essa transição, que traz aí essas questões muito conectadas a um olhar coletivo, a uma mudança de paradigma mesmo da humanidade, da gente sair de certas superficialidades e nos entender mais como coletivo, como uma consciência muito maior e muito mais ativada dentro de uma linha, dentro de um formato que traga mais valores, que traga mais humanidade e que traga mais amorosidade às nossas ações, aos nossos passos, inclusive muitas pessoas sendo motivadas a encontrar o próprio propósito, quanto Aquário traz isso também. Então já fica a dica de você entrar no seu mapa astral, entender qual casa, depois me conta aqui nos comentários, qual casa que tá aí o seu signo de Aquário. E se prepare para transformações muito profundas, tanto dentro da sua vida, quanto também que você vai assistir aí fora de você. Então vamos lá, meus bastões de selenita, que eu tanto amo, né? Essa pedra, eu acho que em vários vídeos vocês me viram com ela, tô sempre com anel, é uma das pedras que ajudam tanto a limpar quanto a ancorar a minha energia. E talvez seja um pouco isso, né? O ancoramento da energia de vocês. Talvez uma grande limpeza energética deve estar aí acontecendo ou precisando de acontecer. E ao mesmo tempo, essa limpeza é para retirar alguns excessos. Então já fica aí algumas perguntas para vocês, montinho de número 1. Será que tem algum excesso que você está precisando de liberar? Será que você não está colocando muitas coisas para você poder fazer de uma vez? Será que as suas metas já hoje são tantas que você acaba se perdendo nelas? Agora é o momento de você buscar ancoragem, de você buscar e colocar e firmar os seus pés no chão para que você consiga tomar as decisões muito amparados de um lugar ancorado. É como se fosse assim, todo movimento que você está precisando de fazer na sua vida, montinho de número 1, precisa de ancoramento. Por isso que muitas vezes você tem aquela sensação de que as coisas não vão para frente, de que você está sempre recomeçando e que as coisas não estão ganhando corpo, não estão de fato tendo continuidade. Mas é porque não tem um ancoramento necessário. Há sempre um questionamento, há sempre uma mudança de ideia a todo momento, trazendo e tirando também o foco e trazendo muitas distrações, trazendo muita energia de atraso. Então o universo está falando aqui que você está precisando de foco, de direcionamento, de ancorar a sua ação, de alicerciar a sua ação, que é muito a mensagem da lua nova, né? Eu preciso realmente estar ancorado e eu preciso de quê? Para ter determinação, eu preciso saber onde que eu estou indo. Se toda hora eu paro no caminho para poder ficar questionando, né? Olhando para o mapa e falando, não, não é possível. Ai, meu Deus, para que eu escolhi esse destino? Ai, será que é isso mesmo? E toda hora duvidando e deslegitimizando tudo aquilo que você já fez, realmente não traz a continuidade. E tudo que a gente colhe como resultado é uma resposta da nossa própria conduta interna, da nossa própria conduta da vida. Não tem como a gente plantar maçã e colher banana. Não adianta a gente estar cuidando de um pé de bananeira, né, ali por horas, trazendo tudo que aquela planta precisa, né, o substrato necessário, e depois querer colher, né, uma maçã, ficar esperando uma maçã de uma bananeira. Então, assim, a gente também precisa de ter esse entendimento
aquilo que eu estou fazendo hoje é de fato que eu quero colher amanhã? E será que eu estou realmente dando continuidade? Ou toda hora eu estou querendo plantar uma coisa diferente? Ou toda hora eu estou duvidando daquilo que plantei? Então, um pouco dessa energia de atraso, que é a energia que eu sinto aqui, é muito proveniente, montinho de número, não tem como eu deixar de dizer isso, e eu sei o quanto é difícil, eu me incluo nessa, né? Às vezes, eu estava vendo um vídeo, inclusive, né, de uma outra taróloga falando, eu amei o posicionamento dela, e ela estava falando assim, que por mais que a gente grave vídeos aqui sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, a gente não está falando de um lugar que sabe tudo, e de um lugar que não tem defeito, né? Eu já até recebi alguns comentários, tipo, quem é você para falar isso? Como se eu estivesse falando de um lugar maior, de um lugar já integrado, de um lugar já entendido, e muito pelo contrário. Nós estamos juntos no mesmo barco, viu, gente? De mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. Porque eu também tomo os meus caldos aqui, eu também tenho os meus aprendizados, então às vezes quando traz certos puxões de orelha aqui, é para todos nós, eu também reflito muito do que eu falo com o outro, do que eu falo com as minhas pacientes, do que eu falo aqui com vocês, eu sempre reflito porque talvez é algo que eu também preciso de fazer, também é algo que eu preciso de ouvir, tá? Então, é de um lugar muito amoroso e muito empático que eu falo tudo isso, viu? Então, o que é, montinho de número 1, que você precisamos alicerciar? O que está precisando, de fato, de profundidade, de continuidade, para tudo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sonha e deseja, né? Já começando a energia com tudo de novembro, alicerce, energia de novembro para vocês, montinho de número 1, alicerces sólidos, maduros e que vai te trazer, né, esses projetos, essas iniciativas de alicerces profundos e ancorados, tem grandes chances de te trazer frutos maravilhosos, viu? Não caiu, mas não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Tá vendo os questionamentos? Toda hora eu paro para duvidar, eu fico vendo o copo meio cheio. Quando a coisa começa a ficar morna, já me desanima, né? Que é a energia de determinação. É entender que não são coisas fora, limitações fora que está impedindo o seu crescimento. É a sua própria mente. É a sua própria forma, muitas vezes, de te desestimular. Frente, às vezes, a obstáculos que estão fora. Né? Então, a vida está te encorajando. Olha aqui a carta da coragem, Cavaleiro de Paus. Está te encorajando a continuar seu movimento. A acreditar você nos seus sonhos e na sua capacidade. E não deixar que ninguém reduza o seu sonho. O dia que você entender, montinho de número 1, tamanho da tua força, eita que ninguém te segura. Olha a carta do sucesso e da vitória. É um mês de vitória. Continua caminhando, montinho de número 1. Olha os 6 de paus que vai trazer aí os louros, né? É esse cavalheiro aqui sendo recebido e sendo escoltado, chegando de uma guerra vitoriosa. Então, é levantar essa cabeça e ter o entendimento o quanto você merece. Olha a rainha de ouros aqui, a merecedora dos tesouros que ela mesma tem e que ela mesma construiu. Ninguém te para, não. Você é muito potente, você veio prosperar. Não veio viver em escassez, mas você precisa de acreditar, tá? Grandes oportunidades de crescimento, marca esse mês de novembro ali em diante, tá? É como se o seu novo ano iniciasse agora em novembro e não em janeiro, porque isso vai marcar para você oportunidades materiais de edificar o seu valor, tá? Você vai viver a edificação e a valorização do seu valor. Seu momento está aí para acontecer. E o crescimento profissional, valete de copas, né? Tá vendo você ali também iniciando um novo movimento emocional, você conseguindo ver o copo cheio. Olha esse valete até
com um peixinho aqui dentro, né? O peixe fala sobre prosperidade. Quando eu vejo até nas pequenas coisas uma grande oportunidade. Quando eu vejo até naquilo que eu considero negativo ou obstáculo, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de impulso, né? Veja aí as acrobatas, né? Quando elas vão ter um salto, o que ela faz? Ela toma uma distância, né? Para ela ver aquele objeto que ela vai ultrapassar com totalidade, para ela ganhar um impulso e transcender aquilo. É isso que a vida está te pedindo, né? E vai ser um momento quase que um trampolim mesmo. Um momento em que vocês vão estar sendo muito estimulados e encorajados a realmente iniciar essa nova etapa, né? As coisas vão florir mais, vão fluir mais e o passado fica para trás. Que lindo, montinho de número 1. Vamos para a cartinha de confirmação que vai marcar aí esse mês de outubro. Olha aqui, abundância querendo sair, individualidade, sentimentos e emoções. Caíram muitas, eu não vou aceitar, tá? Eu quero só uma carta. Beleza! Amaterasu, a deusa da beleza. Que lindo, eu vou ler para vocês, porque eu amo esse livro. Amaterasu, a deusa da beleza. Deixe-me compartilhar com você o segredo do espelho. Deixe-me compartilhar o que só a deusa do sol conhece. É um segredo tão importante que libertará você da escuridão. Um segredo tão delicioso que deixará o calor dançar no seu coração. Um segredo tão luminoso que permitirá que você conheça a si mesma. Um segredo tão simples que tudo o que você precisa fazer é abrir os olhos. O segredo está na luz do sol, nos olhos do espelho. Você é a beleza. Que lindo! Amaterasu está aqui para dizer-lhe que você tem de se aquecer no brilho da sua própria beleza. Você conhece sua beleza única ou sente que não pode ser bela ou belo porque não se parece com um modelo ou uma estrela de cinema? Você está ficando velha e sente que a velhice é feia? Talvez você esteja com medo de expressar a sua beleza com medo de atrair energias indesejáveis. A Amaterasu diz que todas as mulheres têm a luz do feminino e que essa luz é bela, inclusive a todos nós, masculino também, né? O homem, né? Masculino não, mas os homens também têm o feminino dentro deles. Não é sobre gênero. Ela aconselha você a abandonar os preconceitos sobre o que é beleza e deixar a sua beleza aparecer, a sua luz aparecer. A totalidade é alimentada quando celebramos todos os nossos aspectos. A ser mulher ou homem significa ser bela e belo. Que lindo, que lindo, que lindo. Já coloca aqui nos comentários. Eu permito que a minha beleza e a minha potência apareça. Eu posso tudo. Que lindo. Um beijo para vocês e até a próxima leitura. Então vamos lá, minhas penas, entender o que vai acontecer nesse mês de novembro aí para vocês. Né? A pena já vai trazer aí um significado primeiro, né, de muita leveza. Quando eu sempre me lembro que a minha mãe uma vez me disse que sempre que você vê uma pena, se você estiver pensando em algo e você vê uma pena, significa que continue caminhando. O caminho está aberto, siga em frente. E várias vezes, de fato, eu já vi uma pena e estava pensando em algo, em algum projeto, em alguma coisa que eu estava ali investindo e foi muito significativo para mim. Então, talvez essa pena aqui é um estímulo para você, né, muito grande a continuar, a seguir em frente, a dizer assim, continue caminhando, que vai valer a pena. Muito. Então, a pena também traz essa ideia de você estar escrevendo uma nova história, e a sua história é quando a gente recebe, né, o direito divino, o direito da nossa vida de escrever
né, como uma página em branco, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, essa é uma leitura também para te lembrar a força do seu pensamento. A Pena também fala do pensamento e da intenção. Então, a força da sua intenção, a força do seu pensamento para cocriar a sua realidade. Como andam os seus pensamentos? Será que eles estão muito defensivos? Será que eles estão muito pessimistas? Será que está aí muito forte, claro, a realidade que você quer viver? Ou isso está um pouco abalado? Porque talvez isso pode estar aproximando você de certas confusões e até trazendo certas ilusões de que não é o suficiente, de que você não está no caminho certo, e muito pelo contrário. Você está no caminho certo e agora, né, a força que essa pena está querendo te trazer é do foco, do direcionamento, para você parar de questionar o seu caminho e investir no seu caminho. Será que isso está maduro, está forte em você? Será que a sua mentalidade está forte? Ou será que tudo que te atravessa acaba sendo impeditivos e obstáculos, fazendo você paralisar, fazendo você duvidar? A vida está te pedindo, muito parecido inclusive com o montinho de número 1. Então já convido você a ouvir a leitura de número 1 também, porque aqui é você transpor aos limites, a deixar a sua voz ser ouvida, a sua expressão vir ao mundo, você acreditar na sua própria verdade, né? E deixar que essa verdade seja o seu farol. Mire e vá. Viu? Montinho de número 2. A carta da morte, finalizações, né? Muitos aqui passaram por muitas finalizações, seja de processos internos ou realmente de processos externos, né? Com a finalização de relação, ou às vezes com a finalização de um antigo trabalho, não sei. Mas vocês passaram por um período de finalização e por mais que ainda vocês estejam com a sensação de caminhar no escuro, as coisas vão tomar forma. Por mais que vocês ainda não entendam o porquê que certas coisas aconteceram, ainda que vocês estejam apegados ou apegadas a uma certa ideia, ou apegados a uma perda, ou apegados em uma situação, já, porque a lua traz tanto essa parte obscura da gente não ter um entendimento claro, mas também nos traz a grande oportunidade e o grande entendimento que uma nova fase está por vir. Uma nova fase está por vir. Não reduza o seu caminho. Não ache que as coisas estão limitadas simplesmente a uma coisa, a uma opção, a uma situação, tá? Não carregue tantos pesos. A vida está pedindo para que você retire os excessos, leve menos bagagem, pare de pegar responsabilidades e culpabilizações que não são suas, tá? É um momento, de fato, de você curar-se disso. Me parece que para muitos aqui do montinho de número 2, né, minhas penas, é algo ou alguma situação que está te pesando também. Algumas pessoas ou têm aí alguma questão de estarem sofrendo isso a partir de uma liderança colocando muito peso, muita responsabilidade nos seus ombros, mas você também aceitando tudo, né? E você pegando a carga como se fosse sua. Como posso estar falando de algum familiar, de repente uma mãe, né? Ou você vivenciou isso lá na sua infância, alguma coisa muito autoritária, e por isso você tende a pegar muitas responsabilidades, achando que é você que tem que dar conta de tudo. É um momento também que você está precisando de descansar, tá, montinho de número 2? Novembro é o mês do descanso, do repor a energia, parar de ficar só tirando energia, é o momento de repor. Porque o 4 de espadas traz esse lugar do descanso, traz esse lugar da cura. Estou falando também com algumas pessoas que podem ser que vão passar por alguma cirurgia. Aqui traz uma energia de cura muito positiva para vocês, né? De uma reabilitação positiva. Eu sei que essa não é uma mensagem para todo mundo, mas é importante ser passada. Então, uma recuperação, inclusive, aqui muito boa, muito positiva, tá? Mas é necessário ter uma mudança e retirar de certos pesos,
porque a vida está querendo que você invista numa forma mais leve, né? O pajem é a criança. Ele não está aqui carregando todo o peso do mundo. Ele está indo com maior leveza. Então, um mês de retirada desses pesos para que novas oportunidades e um novo ciclo material e de saúde, tá? Saúde, aqui a palavra de vocês é um mês de recuperação de saúde, tá? Que lindo, montinho de número 2. Vamos para uma cartinha de confirmação. Bom, essa caiu, essas duas, né, acabaram ficando aqui, então vou deixar e vou aceitar essa. Riamon, dúvida. Vou ler o significado dessa carta para vocês. Página 155. Vamos lá. Dúvida. Eu não tinha certeza. Afinal, meu rosto estava sujo de sangue, todos os dedos apontavam para mim. Poderia eu tê-lo assassinado, meu filho, ainda criança, meu próprio filho? No meu sonho, fui acusada e considerada culpada, e duvidei de mim por 7 longos anos. Fiz o papel de cavalo para os hóspedes do meu marido e, carregando-os pela corte, levando-os de volta. E foram muitos os momentos que duvidei de mim, eu e todos os outros seres humanos, porque eu era do além, tudo era possível. Que forte, hein, essa carta. Riamon entra de galope na sua vida para ensiná-la a lidar com a dúvida. Duvidar de alguém ou de alguma coisa quando seus instintos lhe dão sinais de alerta é saudável. Ficar todo o tempo duvidando de si mesma é negar-se, e isso não ajuda muito. O melhor modo de trabalhar com a dúvida é transformá-la em questionamento. Duvidar de si mesma não leva a nada. O questionamento traz respostas. Você está presa na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero? E a confiança em pouca autoestima, a vitalidade em preguiça e procrastinação? A dúvida se acrescenta aos seus medos e a impede de ser bem-sucedida? A dúvida dos outros levam o barco dos seus sonhos ao naufrágio? Talvez, no que se refere ao mundo exterior, você precisa exercitar um pouco mais de ceticismo, ao invés de confiar cegamente nos outros. Raymond lhe diz que não precisa, lhe diz para não permitir que a dúvida mine o seu sagrado. Questione-se ao invés de duvidar. Obterá as respostas de que precisa para prosseguir no seu caminho rumo à totalidade. Gente, pelo amor de Deus, confirmações nós temos. Coloca aí nos comentários. Eu não duvido mais. Eu acredito com todas as minhas forças na minha vitória. Eu vou vencer. Eu sou a vitória. Que lindo. Um beijo para vocês e até a próxima leitura. Então vamos lá, minhas conchas maravilhosas. Vamos ver qual que é a energia que vai estar aí durante esse mês de novembro. Bom, e a concha já traz aí um primeiro significado, uma primeira energia sobre fluidez, sobre o quanto é importante ceder ao fluxo. Muitas vezes a gente quer que muitas coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente quer controlar tudo, a gente quer ditar um ritmo, né? Como se a gente estivesse querendo mandar na natureza, né? Pegando uma semente, plantando e falando, vambora, vamos logo, eu quero que você cresça, ó, você tá atrasada, vambora, né? E uma árvore, ela só cresce através do tempo, né? A gente não tem esse poder de controle, mas fluir com as fases, fluir com as etapas, porque cada uma delas traz um aprendizado e traz algo importante
para que essa semente possa virar luz, para que ela possa ser nutrida e assim se tornar uma grande árvore. Então aqui também é um pouco dessa energia, desse entendimento, que às vezes eu preciso simplesmente me entregar. Não é, não movimentar, não é não fazer, tá? Entregar não é isso. Entregar é eu fazer, eu me colocar, mas permitir e confiar nos movimentos que vêm como resposta do meu movimento. Parar de querer que as coisas aconteçam, né, com o seu controle. E quando eu falo isso, eu até disse isso lá para o montinho de número 1, porque às vezes, gente, a gente fala aqui, né, eu escutei isso até de uma outra taróloga, falando que às vezes vem alguns puxões de orelha e fica parecendo que eu tô falando de um lugar em que eu sou a pessoa que sabe tudo, e não é. Tudo que eu falo aqui, todos os vídeos que eu faço, a cada cliente, a cada paciente que eu atendo no meu consultório, como terapeuta, eu entendo que muitas coisas que ali estão sendo mexidas é para mim também. Eu sou tão imperfeita, eu tenho também todos os meus processos como vocês, e a gente está muito junto nessa jornada. Eu derrapo, eu erro, eu dou cabeçada. Não é porque eu estou trabalhando com autoconhecimento e com espiritualidade é que eu não tenho as minhas questões, eu tenho muitas. Então, quando é falado certas coisas aqui, eu também entendo que é para mim, tá? Quando tem um puxão de orelha, eu já fico assim, opa, o que é que eu também tô precisando de ouvir disso, tá? Então, é de um lugar muito amoroso e muito empático, quando eu falo certas coisas aqui, tá? É puxão de orelha para nós e ninguém solta a mão de ninguém, combinado? Estamos juntos e juntas nessa jornada, pelo amor de Deus. Então, aqui é esse processo de confiar, de soltar a corda, de parar de ter uma intenção de fazer certos movimentos querendo algo em troca. A gente precisa sim de ter metas, a gente precisa sim entender onde a gente quer chegar, mas os nossos movimentos também têm que ser uma entrega. É aquela coisa da oferenda, eu vou oferecer o meu melhor e vou deixar que a resposta do próprio universo me traga aquilo que eu preciso, ao invés de ficar brigando com tudo que me é trago. Porque às vezes eu estou plantando coisas boas e estou colhendo alguns desafios, mas são desafios para alicerciar, para dar nutrição às minhas raízes. Foi até um pouco do que a gente falou sobre os trânsitos, né? É um pouco dessa energia. Então, assim, às vezes o desafio que vem na minha vida é um aprendizado, é um professor. Às vezes a mãe difícil que eu tive, às vezes a família que eu nasci, às vezes certas coisas que eu precisei de encarar em mim mesma, é uma escola, é uma mestria, é um grande professor para eu aprender uma lição importante, né? E não para me fazer desistir, e não para me desestimular, muito pelo contrário. Né? Que lindo. Vamos ver o que mais essa energia aí de novembro. É de entrega, viu? Além de entregar respostas. Que lindo. Olha o número 33 aí, ó, trazendo energia crística para vocês, de milagre, de sorte e mais, de amor incondicional, de você colocar o coração em tudo aquilo que você faz. Ao invés de ficar tão preocupada, né, se é isso, se é aquilo, coloque o coração de vocês. Porque quando você coloca o coração de você, as coisas fluem. Né? Olha a carta da estrela no fundo de deck, trazendo o poder da espiritualidade, trazendo o poder, né, da estrela guia, guiando vocês. É preciso confiar. Por que é que vocês não estão confiando, montinho de número 3? É você que precisa confiar no próprio caminho. É você que precisa de confiar nas orientações que lhe é dada. A intuição de vocês grita e muitas vezes vocês não têm escutado. É preciso confiar. O montinho de número 2 saiu até a carta da dúvida. Questionar é importante, mas ficar duvidando não. Duvidar deslegitimiza tudo. Atrasa todos os planos. Tá?
É um mês de avanço, é um mês de comemoração, é um mês de ir para o novo, é um mês de vocês conseguirem conquistar muitos sonhos, ou o início da conquista de um grande sonho. A materialização e o chamado, e muitos aqui recebendo inclusive o chamado de grande despertar, tanto de consciência quanto espiritual, ou de algum trabalho mesmo a ser feito. Tem um chamado que você precisa dar vazão. E você vai precisar de confiar muito em você e nesse chamado. Porque pode ser que muitas pessoas até te achem louca ou louco, tá? E você vai precisar muito de confiar. Você vai precisar muito de confiar no seu taco. Você vai precisar de confiar muito na espiritualidade que lhe guia. Você vai precisar de confiar muito na sua intuição. Você vai precisar de confiar muito no escuro, porque você não vai ter todas as certificações, mas proteção você vai ter. Amparo você vai ter para fazer esses movimentos, porque é um movimento da sua alma. Que lindo! E olha a carta da Imperatriz de grandes feitos e muita materialização, que também é a carta de número 3. Pode pesquisar aí o significado espiritual, cabalístico, numerológico do número 333, do número 3 e do número 33, porque vai ter recado complementar aí para vocês. Muita materialização, muita abundância para iniciar aí, nesse período de novembro, e vocês vão precisar de confiar muito. Viu? Vamos para a cartinha de confirmação aí para vocês, montinho de número 3. Confiança. Já coloca aí nos comentários. Eu confio e passo a caminhar sem duvidar de que vou vencer. Que lindo. Ah lá, a mesma carta que caiu. Eu aceitei essa porque ela caiu mais próximo das suas cartas, viu? Por isso que eu aceitei essa. A mesma carta do montinho de número 2. Pode ouvir também a mensagem de número 2, tá? Foi a mesma energia que eu senti. Página 155, já sei até de cor. Porque eu li ela agora. E é uma carta forte, viu? Rhiannon. Eu tinha certeza, afinal meu rosto estava sujo de sangue e todos os dedos apontavam para mim. Poderia eu tê-lo assassinado, meu filho ainda criança, meu próprio filho? No meu sonho fui acusada e considerada culpada e duvidei de mim por 7 longos anos. Fiz papel de cavalo para os hóspedes do meu marido, carregando-os pela corte, levando-os de volta, e foram muitos os momentos em que duvidei de mim, eu e todos os outros seres humanos, porque eu era o além. Tudo era possível. Rhiannon entra a galope na sua vida para ensiná-la a lidar com a dúvida. Duvidar de alguém ou de si mesma quando seus instintos lhe dão um sinal de alerta é saudável. Mas ficar todo o tempo duvidando de si mesma é negar-se, e isso não ajuda muito. O melhor modo de trabalhar com a dúvida é transformá-la em questionamento. Duvidar de si mesma não leva a nada. O questionamento traz respostas. Você está presa na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero, a confiança em pouca autoestima, a vitalidade em preguiça e procrastinação. A dúvida se acrescenta aos seus medos e a impede de ser bem-sucedida? As dúvidas dos outros levam o barco dos seus sonhos ao naufrágio? Talvez, no que se refere ao mundo exterior, você precisa exercitar um pouco mais de ceticismo, ao invés de confiar cegamente no que os outros lhe falam. Rhiannon lhe diz para não permitir que a dúvida mine o seu eu sagrado. Questionar-se em vez de duvidar, e obterá a resposta de que precisa para prosseguir o seu caminho rumo à totalidade. Você vai precisar de confiar e duvidar menos. Que lindo! Confirmações temos. Um beijo para vocês e até a próxima leitura.